Olá pessoal, bem-vindo ao canal. O tema de hoje nesse vídeo: Brasil na guerra. Como foi a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial? No dia 1º de setembro de 1939, as forças nazistas alemãs de Adolf Hitler invadiram a Polônia, dando início à Segunda Guerra Mundial. O Brasil passou a participar do conflito a partir de 1942. Na época, o presidente da República era Getúlio Vargas. A princípio, a posição brasileira foi de neutralidade. Depois de alguns ataques a navios brasileiros, Getúlio Vargas decidiu entrar em acordo com o presidente americano Roosevelt para a participação do país na guerra. Embora a história dos pracinhas, diminutivo de praça, que é soldado, seja ainda pouco comentada no Brasil, Marcos Firmino Santiago da Silva, coordenador do curso de Direito da Escola Superior Professor Paulo Martins, do Distrito Federal, e estudioso sobre a Segunda Guerra, afirma que a participação brasileira foi muito importante. O apoio do Brasil foi disputado na Segunda Guerra de forma um pouco velada por parte dos países do eixo, Alemanha, Itália e Japão, e de maneira clara pelos aliados, especialmente os norte-americanos, além da Inglaterra e da França, afirma. O primeiro grupo de militares brasileiros chegou à Itália em julho de 1944. O Brasil ajudou os norte-americanos na libertação da Itália, que, na época, ainda estava parcialmente nas mãos do exército alemão. Nosso país enviou cerca de 25 mil homens da Força Expedicionária Brasileira, FEB, e 42 pilotos e 400 homens de apoio da Força Aérea Brasileira, FAB. Os pracinhas conseguem vitórias importantes contra os alemães, tomando cidades e regiões estratégicas que estavam no poder destes, como Monte Castelo, Turim, Montese, entre outras. Mais de 14 mil alemães se renderam aos brasileiros, que também ficaram com despojos como milhares de cavalos, carros e munição. A ação dos pracinhas não foi fácil por vários motivos. O primeiro, porque o treinamento recebido no Brasil e nos Estados Unidos não era muito próximo à realidade da guerra que encontraram. Os soldados não estavam habituados ao clima frio dos Montes Apeninos, que atravessam a Itália, e nem acostumados a lutar em local montanhoso. Só na Batalha do Monte Castelo, houve mais de 400 baixas entre os brasileiros. Além disso, foi fundamental para o esforço de guerra a cessão de bases navais e aéreas no território brasileiro. Um desses locais que teve participação decisiva foi Natal, no Rio Grande do Norte, afirma o professor. A capital Potiguar serviu como local para abastecimento dos aviões de guerra americanos e base naval antissubmarinos. Com o fim da Segunda Guerra Mundial em 1945, a FEB foi desfeita em 1946. Dificuldades para formar um exército brasileiro para a Força Expedicionária Brasileira, FEB. Outro problema enfrentado pelo Brasil foi a dificuldade para encontrar gente qualificada para serviços essenciais nas Forças Armadas. Eletricistas, motoristas, mecânicos de automóveis, radiotelegrafistas, profissionais especializados em conserto de rádios, etc. Havia também um número insuficiente de oficiais da ativa, especialmente capitães e tenentes. A solução encontrada foi convocar reservistas, ex-alunos do POR, Centro de Preparação de Oficiais da Reserva. A maioria desses reservistas era formada por profissionais liberais, médicos, advogados, engenheiros, professores, que, de uma hora para outra, se tornaram oficiais combatentes. Os reservistas transformados em oficiais combatentes ajudaram a desenhar um novo perfil para o Exército Brasileiro. Muitos oficiais graduados, que estavam servindo por mais tempo, tratavam os subordinados de maneira excessivamente ríspida. Esses subordinados costumavam sofrer prisões disciplinares por motivos insignificantes. Os novos oficiais, vindos do POR, adotavam uma postura diferente e mais sensata. Como sabiam que a confiança mútua seria essencial em situações de combate, preferiam tratar os subordinados de maneira mais amigável e respeitosa. Tal tratamento era feito sem sacrifício da disciplina e da hierarquia. Outro obstáculo foi recrutar homens fisicamente aptos para prestar o serviço militar. Por razões médicas, especialmente nas regiões Norte e Nordeste, um grande número de brasileiros foi dispensado.
Entre os motivos da dispensa médica, os mais frequentes eram problemas de dentição, subnutrição, doenças sexualmente transmissíveis, verminoses e outras infecções. Parecia quase impossível que o Brasil conseguisse formar um contingente para lutar na guerra. Os mais céticos diziam, em tom de deboche, que era mais fácil ensinar uma cobra a fumar do que o Brasil conseguir formar uma força expedicionária para enfrentar os alemães. Se no Brasil os pracinhas que atravessaram o Oceano Atlântico para combater na Segunda Guerra Mundial não raras vezes caem no esquecimento, a situação é diferente em território italiano. Em pleno país que foi inimigo das tropas brasileiras durante o conflito, pelo menos 7 monumentos foram edificados em homenagem aos militares brasileiros que fizeram a cobra fumar no velho continente.